Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus capítulo 13. Amém? Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Hebreus 13, do verso 1 até o verso de número 6. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler, né? Diz assim, a partir do verso 1. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais um dia em tua presença. Obrigado pelos irmãos que estão aqui nessa noite, cultuando o teu nome. Também oramos pelas pessoas que de forma remota estejam nos acompanhando também. A nossa expectativa e a nossa oração nessa noite é que tu possa, Senhor, falar o coração de cada um como tu falasse ao meu. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, na última ministração aqui do pastor Jorge, ele falou algo muito interessante. Ele disse algo mais ou menos assim. Ele disse que nós somos indesculpáveis de continuar numa vida de pecado pelo que nós temos ouvido. E eu concordo plenamente. Eu poderia fazer essa aplicação para nós hoje à noite. O objetivo desses encontros de casais, dessas palestras de casais, é tornar o seu casamento melhor através da palavra de Deus. E nós não estamos aqui nessa noite como a sumidade como marido, né, ou como pai. Na realidade, eu estou aprendendo junto com os irmãos. Nós todos aqui estamos numa caminhada cristã, todos nós temos o pé de barro, todos nós precisamos aprender, crescer mutuamente. Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filhos. Essa é a grande realidade. E a expectativa da nossa igreja, quando a gente começou esse trabalho aqui, é exatamente isso. E mais, um adendo aqui nessa noite. Que esse trabalho possa se tornar um trabalho missionário. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que pelo menos, cada casal aqui, traga pelo menos um convidado. Eu acho que essa deve ser também o objetivo desse trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o texto propriamente dito. Quando eu olhei para esse texto, eu cheguei à seguinte conclusão. Qual? Uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. Eu vou repetir. Uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. Qualquer pregador que tenha afinidade com a palavra de Deus, ou se você é uma pessoa curiosa, um leitor ou uma leitora da palavra de Deus, quando você foca nesse texto que nós acabamos de ler, você vai chegar à seguinte conclusão. Para casais, apenas o verso 4 e talvez o verso 5 sirva. Porque na realidade aqui são conselhos gerais. Aí você me perguntaria o motivo de eu estar utilizando nessa noite do verso 1 até o verso de número 6, porque na realidade o verso 4 é que é totalmente para casais, não é? E em parte o verso de número 5. Os demais, para um leitor, eu vou usar o termo assim, um pouco desatento, ele vai chegar à conclusão que o verso 1, 2, 3, até mesmo o verso 6,
não é um texto voltado a casais. Mas eu vou tentar, nessa noite, fazer você pensar um pouquinho diferente. Certo? Eu chamo a sua atenção para o verso número 1. Olha o que diz o verso 1. O autor sagrado, que nós não sabemos quem é, o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. O que é que eu estou querendo dizer aqui, ou o autor está querendo dizer aqui inicialmente? Nosso amor a Deus, ele deve ser provado pelo nosso amor ao próximo. Ou seja, uma pergunta surge inicialmente, tomando como base o público que nós temos hoje à noite, casais. Quem abaixo do sol nos é mais próximo do que o nosso cônjuge? Ou o namorado, ou a noiva, ou o noivo, irá se tornar mais próximo para você? Eu creio que ninguém. Então, tomando como base isso aqui, eu gostaria de fazer uma citação, não precisa abrir. 1 João 4,20. Quando o apóstolo João escreve o seguinte: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E uma coisa me chamou a atenção, quando você traz esse verso de 1 João 4,20, em conexão com Hebreus 13,1. O quê? O contexto, para o contexto do casamento. Obrigado, Silvio. Para o contexto do casamento, para o contexto de um noivado, ou para o contexto de um namoro, é o seguinte: se você não demonstra amor pela pessoa que está com você, seja essa pessoa um namorado, namorada, seja essa pessoa um noivo, uma noiva, e mais ainda esposa ou esposo, se você não demonstra amor por essa pessoa, será que você é convertido? Se você não tem um amor constante, é isso aqui que o autor aos Hebreus está dizendo. Não é um amor esporádico, não é amor, irmãos, um dia sim e outro dia não, mas um amor constante é o que ele está dizendo aqui. E algumas observações podem ser feitas. Primeira observação: além de ser seu cônjuge, além de ser seu noivo, ou além de ser seu namorado ou namorada, claro que eu estou falando aqui em um conceito cristão, sabe, partindo do pressuposto que todos aqui somos cristãos, pelo menos eu entendo dessa maneira. Quando eu olho para isso aqui, o que é que eu poderia fazer como observação para vocês aqui nessa noite? Além de ser seu cônjuge, namorado ou noivo, a pessoa que está do seu lado é seu irmão, ou sua irmã em Cristo, né? E isso é muito interessante para nós pensarmos. Além de ser esposo ou noivo ou noiva, essa pessoa é sua irmã ou seu irmão em Cristo. Segunda observação: então seu amor por essa pessoa tem de ser constante, tem de ser sempre. Essa é a grande realidade. Há um autor, que eu não sei o nome, realmente eu não vou citar porque eu não sei quem cunhou essa frase, disse o seguinte: olha, o amor cristão não deve se degenerar em simples emoção piedosa, mas deve ser expresso em contínuo cuidado prático. Foi o que Kessler iniciou o culto aqui, falando exatamente sobre isso nessa noite. Essa é a grande realidade. Calvino, analisando esse texto, ele diz o seguinte: olha, esse texto não, falando sobre casamento, perdão. Nada evapora mais facilmente do que o amor. Quando uma pessoa pensa de si mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nos outros do que deveria. Meus amados irmãos, nós aqui que estamos casados, ou que vamos casar, atente para o seguinte: virá tempo de crise. E é exatamente nesse tempo de crise que é necessário que essa relação de amor seja constante. Ela vai sofrer oscilações, é verdade, mas ela não pode deixar de existir. Nenhum casamento resiste, irmãos, se não tiver esse amor constante. Essa é a grande realidade. E se existe uma coisa que não fazemos muito, é reconhecer as corretas ações dos outros. Eu tenho 36 anos de casado, talvez eu seja quem tenha mais tempo aqui. Talvez o irmão Francisco já levantou o dedo ali, que parece que ele tem 50 anos de casado. Não é verdade? O que é que eu quero repetir aqui? Uma coisa que não fazemos muito é reconhecer as corretas ações dos outros, principalmente as que estão mais próximas de nós.
Nós temos uma tendência de ser polido, de ser educado, de elogiar os outros, mas temos dificuldade imensa, com o passar do tempo, de fazermos isso com a pessoa que nós resolvemos um dia dar um voto a ela, dizer: eu te amarei para sempre. Só a morte nos separa, né? Isso é uma realidade. Aí eu poderia fazer uma reflexão com os irmãos aqui nessa noite. Em se tratando do seu cônjuge, tente colocar numa balança a quantidade de vezes que você tem reclamado e a quantidade de vezes que você parou para elogiar algo de bom nele ou nela. Coloque isso na balança. Quais são as vezes que você reconhece uma característica positiva em seu marido, na sua esposa, em seu noivo ou na sua noiva, em seu namorado ou na sua namorada, e você fala sobre as características negativas dele? Essa balança está pendendo para onde? Para as virtudes ou para os defeitos? Pense um pouquinho aí nessa noite. Haverá pessoas, irmãos, que vão nutrir um amor constante no relacionamento conjugal e outras que serão eternamente infelizes. E por que eu estou dizendo isso? O pastor Jorge pode colocar aqui Mateus 6:22, pastor, por gentileza. Olha esse texto para que a gente pense um pouquinho sobre ele. Mateus capítulo 6, verso de número 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23, por gentileza, pastor. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Vamos parar um pouquinho aqui. Repito, há pessoas que vão nutrir um amor constante no relacionamento conjugal e outras serão eternamente infelizes. Por quê? A cosmovisão que essa pessoa tem acerca do casamento. Ou nós temos uma visão do casamento bíblica, ou nós temos uma visão do casamento mundana. Não tem como ter uma visão meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou o casamento ele é bíblico, ou o casamento ele é mundano. Não tem como ser diferença. Mas eu perguntaria a você, qual a diferença de uma pessoa que consegue ser feliz num casamento e de outra que não consegue ser feliz? Eu vou lhe dar um exemplo aqui muito fortuito nessa noite, mas eu acho que lança luz sobre o que eu estou querendo dizer a vocês nessa noite. Exemplo: pegue uma mosca. Imagine que seja possível você pegar uma mosca e isolá-la em um jardim belíssimo, com todas as orquídeas, com todas as rosas, com todos os jasmins, com tudo que um jardim possa oferecer. Solte essa mosquinha. Sabe para onde ela vai? Ou sabe o que essa mosquinha vai procurar? Um excremento que esteja no meio do jardim, no caminho do jardim. Porque as rosas, as orquídeas, as flores, os jasmins não encantam ela. Quem chama a atenção dela é algum excremento que algum animal deixou ali. Há pessoas que estão no casamento dessa maneira. Pessoas que têm a cosmovisão do casamento dessa maneira. São pessoas que sempre vão focar no negativo, que vão ver filhos como fardo, que vão ver os deveres de maridos como algo que ele não nasceu para aquilo, ou vice-versa, a mulher também da mesma maneira, e ela só foca no defeito do cônjuge, ou no defeito do filho. No namoro é difícil acontecer isso, mas às vezes acontece também. Só olhar o defeito, nunca a virtude. Por que isso acontece? Porque essas pessoas elas sempre encontram algo de negativo nas pessoas. Ela nunca consegue ver nada de bom no cônjuge. Mas eu vou para outro exemplo, para quem não tem a visão da mosca. Pegue uma abelhinha, uma abelha. Tente isolar um lixão. E no meio do lixão você coloca uma orquídea. Diferentemente da mosca, a abelha ela vai talvez sobrevoar todo aquele lixão. Mas o que vai chamar a atenção da abelha não é o lixo, mas é talvez o lírio que você colocou lá, ou a orquídea
única que você colocou lá. Por quê? Porque ela se encanta por aquilo. O que é que eu estou querendo... qual a conclusão que nós chegamos aqui nessa noite? Essa abelhinha, ela foca nas virtudes. E o que me chama a atenção é que todo casamento, por pior que esteja, toda pessoa, por mais difícil que seja, tem algo de bom a ser extraído. O problema é que a gente não vê isso. É que a gente não percebe isso muitas vezes. E a gente pensa que o casamento de fulano é mais bonito, que o casamento de fulano é formidável, porque mora lá naquele condomínio tal, porque tem aquele carro tal, porque os filhos dele são mais educados do que o nosso, porque usa sandália tal, usa roupa tal, usa bolsa tal, e a gente não pode comprar. A gente pensa dessa maneira. E, enfim, nós temos uma pessoa ao nosso lado, que podemos ser felizes com ela, podemos extrair coisas positivas dela, mas a gente não consegue, porque a nossa cosmovisão do casamento é mundana. Se você é dessa maneira, né? Deixa de ser bíblica. Qual o primeiro ensinamento com base nesse verso 1 para a nossa vida nessa noite? Veja bem, nosso papel, irmãos, como homens e mulheres de Deus, é não viver identificando defeitos no nosso cônjuge. Não. Pelo contrário. Mas ajudá-lo a melhorar. E sempre que possível, enaltecer suas virtudes. Eu não quero acreditar que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite não tenhamos virtudes. Claro que a gente tem. Claro que a gente tem. Verso 2. Vamos para ele? Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram o quê? Anjos. Aí você diz, mas pastor, isso é uma forçação de texto, né? Porque se eu sou casado, claro que o meu hóspede, entre aspas, é meu cônjuge, ele está comigo, ele não é um estrangeiro, ele não é um estranho. Isso é uma forçação de texto. Eu digo a você que não. Vamos pensar o seguinte aqui. O que um verso como esse tem a ver com relação conjugal? O que um verso como esse pode nos ensinar? Realmente ele não foi inicialmente escrito a casais, especificamente. Concordo com você. Porém, o princípio pode ser aplicado em nossos relacionamentos, sejam eles namoro, noivado ou casamento. Pare um pouquinho aqui nessa noite. Eu vou dar 3 observações que eu julgo importante para que você entenda o verso 2. E aí a gente parte para a aplicação do verso 2 propriamente dito. Primeiro, por que a hospitalidade era importante nesse contexto aqui? Porque os cristãos perseguidos tiveram que fugir da sua cidade, de uma hora para outra. E as pessoas crentes tinham que abrir a sua casa para recebê-los. Segundo, muitos deles haviam perdido tudo. Absolutamente tudo. Terceiro, existiam evangelistas e pregadores itinerantes que dependiam da hospitalidade de alguns crentes. Por quê? Porque as pensões, por assim dizer, eram ambientes sujos e ao mesmo tempo prostitutos. E os cristãos tinham a obrigação de abrir as suas casas para receber esses cristãos perseguidos. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. A palavra hospitalidade significa amor ao estranho. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, eu repito, meu cônjuge não é um estranho. Eu sei disso. Mas qual é o princípio que a gente pode utilizar aqui para o nosso casamento, para o namoro ou para o noivado? Comunhão. Comunhão. Por quê? Ora, irmãos, se a Bíblia ordena que nós somos abençoados ao demonstrar comunhão com o estranho, imagina com quem é carne da nossa carne. Imagine aí. Ou ainda será, no caso dos noivos e namorados. Uma coisa me chamou a atenção aqui. Por não sermos perfeitos, em outras palavras, por sermos filhos de Adão, todos nós somos isso na realidade, por termos sido, irmãos, restaurados em Cristo, sempre há a possibilidade de recomeçar.
Sempre existe a possibilidade de recomeçar. Um conselho aqui, irmãos, para quem está namorando, ou para quem está noivo, ou até mesmo para quem é pai e mãe, e sabe que seu filho está em um namoro ou em um noivado ríspido. A possibilidade é enorme de você fazer um casamento turbulento. Se seu filho, se sua filha, está namorando com alguém, e eles vivem como gato e rato, sabe o que eu entendo aqui? Isso é um outdoor de Deus, meu irmão, dizendo que não vai dar certo. Não precisa orar, não. Deus está mostrando que aí vai ser um casamento turbulento, que vão bater sempre de frente, que não tem como dar certo. Se não existe comunhão no namoro, não haverá com certeza no casamento, não tem como. É muito difícil dar certo. Outra coisa aqui que me chamou a atenção, agora aos casais, recomece seu casamento. Tenha comunhão com o seu cônjuge, não só com palavras, mas com obras compassivas. Isso é importante demais aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Que o cristão, ele é naturalmente, depois que ele tem um encontro com Cristo, alguém que tem o coração aberto, alguém que tem o bolso aberto, alguém que tem as mãos abertas. E a gente, quando casa, às vezes a gente esquece isso. E nada pode, no meu entender, nada pode ou é mais importante para manter a comunhão de um casal do que o romantismo. Eu não acredito, irmãos, que haja algo no nosso casamento, noivado e namoro, até que existe muito, né? Mas no casamento, que mantém ainda o amor aceso, do que o quê? O romantismo. Para manter a comunhão, não há nada como o romantismo. E vou dizer algo aqui a você. Ou o romantismo é cultivado, ou ele se esquece mesmo. Ou a gente começa a achar que o casamento é assim mesmo. Em outras palavras, ou o romantismo é cultivado, ou o encanto se perde. E isso é triste dentro de um casamento. Por quê, pastor? Eu vou chamar a sua atenção para Cantares 4:9. Pode botar aí, pastor, por favor. Cantares 4:9. Salomão está me encantando cada vez mais. Salomão era meio romântico. Olha o que ele disse, Cantares 4:9. Imagina você dizendo isso para sua esposa. Você roubou meu coração. Meu amor, minha noiva, roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Você que é homem que está aí, a gente não tem digamos assim, nós não temos, não é do nosso feitio observar detalhes. É não. Mas Salomão sabia como agradar a sua noiva ou a sua esposa. Veja que ele olha para o olhar dela e diz, seu olhar hoje está diferente. E olha para um colar, evidentemente esse colar devia ter muitas pérolas, não é verdade? Mas ele foca só numa. Conversador, não era? Mas que pérolas, né? Estonteante. Como você hoje está bela. Não é verdade? O que era que Salomão estava fazendo ali? Nutrindo ali o romantismo dentro do casamento. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho condição de comprar um colar de pérola para minha esposa. Compre uma bijuteria, mas compre. Né? Há muitas formas, irmão, de expressar o amor. Muitas. E a gente vai esquecendo. Vou lhe dar algumas formas de você expressar o seu amor. Falando, ajudando, presenteando. O que mais?
passeando, fazendo uma viagem, né? Quer dizer, lembrou aqui muito bem. A questão é como o seu cônjuge melhor entende. Como ele gosta que você, irmãos ou irmãs, expresse isso. Ritinha sabe a maneira que eu gosto que ela expresse para mim. Ela sabe. Eu acho que você também sabe acerca do seu cônjuge. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Você não precisa, se você não tem condições, ir a um restaurante finíssimo. Mas você pode, de vez em quando, tomar um açaí aqui na esquina. Com seu cônjuge. É ou não é verdade? Você pode não ter condições de comprar uma bolsa da Louis Vuitton, aquela bem chique, né? Você talvez não tenha condição de fazer isso, mas você pode comprar um chocolate. Eu não dou uma bolsa de Louis Vuitton à Ritinha, porque se ela der essa bolsa a ela, o sapato não vai combinar com a bolsa, que o preço é pequeno, a roupa não vai combinar com a bolsa. Já sabe que vão dizer que é falsificada. Não adianta eu dar a ela, não é verdade? Essa é a grande realidade, por isso que eu não dou. Tá certo? O que é que eu gostaria de aprender aqui com os irmãos essa noite? Não é uma questão de bolso, mas é uma questão de coração. Essas coisas a gente vai perdendo com o passar do tempo. E fica no esquecimento. E o casamento, aqui em particular o casamento, ele vai fluindo, infelizmente, no automático. Eu ouvi, ninguém aqui da igreja, tá, queridos? Eu ouvi um testemunho muito triste de uma mulher crente. Ela foi ao gabinete do pastor dela e disse as seguintes palavras. Ela é casada. Olha o que ela diz. Como eu gostaria de um passeio de mãos dadas com o meu esposo. Nem que fosse do nosso quarto até a cozinha. Veja que triste. Ela procurou o pastor dela para falar sobre isso. A coisa que eu mais almejo na minha vida é um passeio, sabe, romântico com meu esposo, do nosso quarto até a cozinha. Qual é o problema dessa mulher, irmãos? É que a alegria que levou ela e o esposo certamente ao altar, perdeu o brilho. Perdeu o encanto. E hoje eles estão vivendo no automático. E guarda uma coisa no seu coração. Viver uma relação no automático é um fardo. É horrível. Não tem ser humano que suporte. Essa é a grande realidade. Infelizmente, ainda há muitos casamentos, até mesmo entre cristãos, que estão sobrevivendo pelos filhos. E isso é muito triste. Por que é triste? Porque nós criamos os filhos para a vida. E certamente os filhos irão embora. E que bom que eles vão embora, né? Tome o destino dele. Não que a gente não queira ele na nossa casa, mas eles se encaminhem na vida. Formem as suas famílias. E a gente vai ficar só. Só você e seu cônjuge. E eu lhe pergunto, meus irmãos, nós não podemos perder um ao outro. Mesmo estando debaixo do mesmo teto, mesmo estando sozinhos, só nós dois, só vocês dois. Vocês não podem perder um ao outro. Eu gostaria de dar a vocês alguns conselhos aqui nessa noite. Primeiro, quebra a rotina. O que eu estou querendo dizer? Como Kézia disse, viagem. Saiam juntos. Conversem, olhem nos olhos. Isso é importante demais. Outra coisa, surpreenda seu cônjuge. De vez em quando, leva o café dele na cama, ou dela na cama. Você imagina um café da manhã preparado por mim para a Ritinha. Eu acho que o casamento acaba no mesmo dia, porque não deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Eu tenho que comprar, porque eu não sei fazer. Mas isso a gente deve fazer, surpreenda seu cônjuge, com um presente, com um mimo de vez em quando. Isso aí, você pensa que isso não é importante, mas é outra coisa, irmãos.
Eu acho que daqui é o mais importante que tem. Verbalize o seu amor. Verbalize o seu amor. Diga que ama. Diga que ainda se encanta por ela ou por ele. Como isso é importante. Pastor, por que isso é importante? Nada destrói mais um casamento, guarda aí no seu coração, do que a indelicadeza. Você ser uma pessoa indelicada, agressiva, é triste, irmãos. Eu vim de um lar assim, né? E eu sei do que eu estou falando, né? Eu sei do que eu estou falando. Versículo 3, entendeu aí? O princípio aqui é comunhão no verso 2. Está vendo como a gente pode usar? Verso 3, vamos lá. Agora aqui você diz, agora pastor, aqui o senhor vai hermeneuticamente, o senhor vai cair numa cilada, né? Verso 3. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Sabe o que eu vejo aqui? Na vida desses irmãos aqui? Crescimento. Primeiro, eles abriram as casas para receber o estranho, né? As pessoas que estavam fazendo missões, os irmãos estavam perdendo os seus bens. Agora eles saem da sua casa para visitar os encarcerados, aqueles que estão presos. Eu vejo aqui crescimento. Mas deixe eu ir um pouquinho adiante aqui nessa noite. O que me chama a atenção aqui, e esse é o princípio que eu quero usar para o casamento, é a empatia. Você sabe o que é empatia? Vou lhe dizer aqui nessa noite. Eu sei que você sabe, mas eu vou refrescar a sua memória. É a capacidade de se identificar com outra pessoa. Empatia também pode ser a capacidade de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Há muitos casais que hoje estão dentro do casamento e vivem encarcerados. Por quê, pastor? Porque não existe empatia. O cônjuge não tem a capacidade de se identificar com a outra pessoa. É a sua vida e é a minha vida. É o seu dinheiro e é o meu dinheiro. Pessoas casadas pensando assim: são seus filhos, não são os meus. Infelizmente há muita gente dessa maneira dentro de casamento. Sabe qual é o problema aqui? Vou dizer daqui a pouco, mas deixa eu lhe contar uma historinha aqui nessa noite. Esse rapaz parece que ele foi aluno do nosso irmão Leandro. Depois eu vou perguntar a Leandro se ele estudou com ele. Conta uma história, irmãos, que um rapaz crente, começou a namorar com uma moça crente. E então, eles começaram o namoro. Com 1 ano de namoro, o pai da moça percebeu que ele era um cordeiro e ela, uma onça. Quando ele chegava atrasado na casa dela, 5 minutos, ela botava ele para correr. Quando ele comprava uma camisa que ela não gostava, ela rasgava a camisa na frente de todo mundo, humilhava ele na frente de todo mundo. E eles partiram para um noivado. E noivaram. Ao noivar, depois da festa do noivado, o pai dela chama ele em particular. E diz: meu querido, eu amo tanto você, mas eu amo minha filha também. Eu estou vendo que você é um cordeiro e minha filha é uma onça. Deixa eu lhe dar um conselho. Não prossiga com isso não. Acabe esse casamento agora, no noivado. Aí ele bateu no ombro do sogro e disse: sogrão, deixa comigo. Essas questões eu sei resolver. Tranquilo. O sogro ficou muito triste e eles ficaram noivos por 1 ano e marcaram o casamento. Na festa de casamento, o sogro chegou para a sogra e disse, do rapaz, né? Vai começar o inferno da nossa vida hoje.
porque nossa filha vai dar nesse rapaz de manhã, de tarde e de noite e vai nos humilhar. Eles casaram, foram para a lua de mel em um hotel fazenda, coisa mais linda do mundo. Chegaram lá, na primeira noite de núpcia, 3 horas da manhã, um infeliz de um galo começou a cantar. Cantou uma vez, eles acordaram. Aí ele olhou para ela e disse: 5 minutos depois o galo cantou de novo. Ele disse: 2. E ela disse: não estou entendendo nada. 5 minutos depois o galo cantou de novo. Ele disse: 3. Puxou o revólver e atirou no galo, matou o galo. Ela disse: você matou o galo? Ele disse: 1. No instante ela se calou. Eu não sei se essa história é verdade. Eu ouvi essa história, tá certo? Qual é o problema aqui, meus irmãos? Qual o problema aqui? Quando falta empatia. Como é triste você casar com uma pessoa destemperada. Como é triste quando o marido, ou o noivo, ou o namorado humilha o seu cônjuge, o seu noivo, a sua namorada em público. Como isso é triste. Uma pessoa, meus irmãos, que esmurra a mesa, que quebra a mesa, e diz o seguinte: eu sou assim mesmo, eu sou colérico, eu sou nordestino, eu sou macho, eu aprendi assim com meu pai. Como isso é triste. Ou aquela mulher que diz o seguinte: eu não nasci para homem nenhum mandar em mim. Eu não nasci para isso. Nesse casal, sabe o que falta? Sabe o que está faltando nesse casal? Empatia, é verdade. Mas falta também crescimento. Essas pessoas decidiram não crescer. E uma coisa me chama a atenção, e torno de novo as palavras do pastor Jorge na última pregação. Como nós somos indesculpáveis pelo que nós temos ouvido aqui nesse lugar. Eu tenho certeza absoluta que não tem nos faltado subsídios para crescer, principalmente também como marido, como esposa, como crente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: Deus não muda temperamento. É mentira. Isso é mentira do diabo. Deus muda sim. O temperamento é preciso ser controlado pelo Espírito Santo. Esse é o grande ponto. Ninguém, irmão, guarde isso, por favor. Ou como seria bom que você guardasse isso. Ninguém tem o direito, ninguém casado, de machucar o cônjuge, de achatá-lo, de torná-lo um nada. Ninguém tem esse direito. Por conta do seu temperamento. Que temperamento? Eu entendo, irmãos. Eu entendo que todos nós que estamos aqui, nós temos que ter o Espírito Santo, senão nós não somos crentes. Numa medida menos do que outra, talvez mais do que outra, eu não tenho a capacidade de medir. Mas todos nós que temos o Espírito Santo, há uma verdade para nós aqui nessa noite. Nessa relação, quem manda não é você. Nessa relação, quem vai mandar sempre é Ele. Porque Ele é o Senhor. Né? Essa é a grande realidade. Cultive a vida no temor do Senhor. Nós precisamos disso urgentemente. Talvez haja pessoas aqui que você machuque, você agrida seu cônjuge e pense assim: ele nem sente. Sente sim. E vou lhe dizer algo aqui nessa noite, é mais. Isso muitas vezes fica registrado. E é necessário que nós tenhamos a hombridade, a dignidade de ir lá e pedir perdão. E eu entendo
que o maior pedido de perdão de um esposo ou de uma esposa, a um esposo ou a uma esposa, sabe qual é? A mudança de comportamento. No meu entender, é impossível você sentar com uma pessoa e dizer, ó, o caminho a trilhar é esse, esse, esse. Vamos por aqui? No outro dia, a pessoa está fazendo tudo o contrário, que você verbalizou, que você conversou, que você chegou a um senso em comum com ela, que o seu casamento só cresce, ou só se mantém, se for dessa maneira. Ela disse a você, beleza, nós vamos fazer, eu vou seguir seu conselho. E no outro dia, ela faz tudo o contrário. Isso aqui é a verdade que eu vou contar, viu? Eu não vou citar o nome. Um presbítero da presbiteriana e a sua esposa completaram 25 anos de casados. É bodas de quê? Bodas de prata, né? Não é da presbiteriana de Campina, não. É de outra região aqui. E na festa da bodas de prata deles, ela pediu para fazer uma declaração a ele. E ela disse o seguinte, olha, quando eu comecei a namorar com você, eu contava até 10. Depois do noivado, eu comecei a contar até 100, para não me irritar. Casei com você, o tempo passou, nós casamos. Eu comecei a contar até 1000. Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu estou disposta a contar até o infinito. Sabe por quê? Porque eu lhe amo. Essa mulher estava dizendo ao esposo dela que no decorrer do tempo, houve na vida dela, e evidentemente na vida dele também, crescimento. E o casal começou a ter empatia. E isso é primordial para a nossa vida como casal. Verso 4. Olha o que diz o texto. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Interessante que no verso 4 e no verso de número 5, o autor aos Hebreus vai falar de duas áreas mais complicadas na raça humana. Quais? Sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro. No verso 4, a gente tem que lembrar aos irmãos o seguinte: Deus, irmãos, nos fez pessoas sexuadas. Foi Deus que nos criou com o sexo. Porém, por sermos pessoas sexuadas, isso não quer dizer que nós podemos expressar a nossa sexualidade com qualquer pessoa. Não. E mais, a qualquer tempo. Isso é tão importante para nós nessa noite. Por que é importante? Porque Deus, o próprio Deus, foi Ele quem criou um ambiente para você expressar a sua sexualidade. E sabe onde foi? No casamento. O remédio de Deus para a imoralidade, para a promiscuidade, chama-se casamento. Por essa razão, Ele deu a ordem para que a gente case. É isso que o autor está dizendo aqui. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Veja que declaração forte ele faz aqui. O que ele está dizendo é que o remédio de Deus para a imoralidade, para a promiscuidade, chama-se casamento. E algumas observações eu gostaria de elencar nessa noite, tomando como base o verso de número 4. Pare para pensar o seguinte aqui, olha. Duas coisas que eu considero o oxigênio do casamento. Todo casamento só sobrevive se tiver essas duas coisas. Essas duas coisas são, sem sombra de dúvidas, o oxigênio de todo casamento. Primeiro, lealdade. Nenhuma relação sobrevive se ela for alicerçada
no terreno da deslealdade. E todo casamento tem que haver lealdade. A segunda coisa que é o oxigênio de todo casamento, pureza. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Outra observação que eu faço aqui no verso de número 4, só como título de informação. Não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o casamento. Só a título de informação aqui nessa noite. O celibato compulsório não encontra amparo nas Escrituras. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela exige o celibato dos padres, ela está cometendo um crime. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio. E eu entendo que há pessoas que nasceram para não casar, e Deus vai conceder graça a essa pessoa para que ela continue solteira. Mas é um crime uma pessoa que não tem o dom do celibato, de uma forma obrigatória, ser exigido dessa pessoa que ele assim o faça. É criminoso. Outra observação, tomando como base esse verso de número 4. Nós vivemos hoje, irmãos, uma inversão de valores. Por quê? Porque os casamentos heterossexuais estão se dissolvendo como água. E isso é uma tristeza. Pelo divórcio. Em contrapartida, as relações homossexuais lutam como nunca para legitimar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Veja que loucura nós estamos vivenciando hoje. Pessoas que podem se casar por serem homem e mulher, né? Não querem mais fazer isso. E pessoas que biblicamente são proibidas de fazê-lo, estão lutando e conseguindo que essa união seja considerada uma união estável, perfeita, tranquila, aplaudida, louvável. Esse é um problema que nós estamos vivendo aqui. Outra observação com base nesse verso de número 4. A palavra aqui, leito, na realidade ela é um eufemismo para a intimidade física no casamento. O que esse verso está ensinando a mim e a você? Que o relacionamento sexual, ele é uma bênção a ser desfrutada dentro do casamento, e não fora ou antes dele. E mais, quando ele diz o seguinte, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, ele está dizendo algo extremamente importante para os dias de hoje também. Nunca leve para dentro do seu casamento, leia-se, para a sua intimidade sexual, qualquer prática que destoe a santidade. Por exemplo, pornografia. Né? Repito, duas coisas essenciais que eu considero o oxigênio do casamento: lealdade e pureza. Por essa razão nós temos que ter muito cuidado com essas áreas. E ele diz algo aqui que é para a gente pensar muito nessa noite. Deus julgará impuros e adúlteros. São duas classes diferentes de pessoas. Primeiro, o termo aqui usado para adúltero, no grego é moicheia. São pessoas que têm casos extraconjugais. Interessante que há pessoas que mantêm isso por debaixo dos panos por anos. Por anos. E não é ninguém aqui da nossa igreja, tá, irmãos? Ninguém. Mas eu conheço pessoas que têm amantes e no domingo de Santa Ceia tomam ceia. Ele mantém isso sob segredo. E infelizmente ou felizmente, ele pensa que vai passar impune. E o que o autor está dizendo aqui nessa noite é o seguinte:
mesmo que esse segredo seja guardado debaixo de 7 chaves, um dia essa pessoa vai prestar conta a Deus. Um dia essa pessoa vai prestar conta a Deus. Deus julgará tanto os adúlteros como os impuros. E impuro aqui é porneia, né? Ou seja, é uma pessoa que pratica fornicação, o sexo antes do casamento, ou pratica prostituição, o sexo que é pago através de dinheiro, ou pessoas que são viciadas em pornografia. Então, todo esse tipo de pessoa, o autor é muito claro aqui, eles não ficarão impunes por toda a vida. Eu gosto muito de um texto que está lá, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses 4, mais ou menos na altura do verso 13, eu não lembro aqui de mente se é. Mas o autor sagrado, que é Paulo lá, diz o seguinte, que essas pessoas um dia, eles enfrentarão o vingador, e o vingador lá está com V maiúsculo. E Augusto Nicodemos, analisando aquele texto, ele diz o seguinte, que no final da vida, o vingador para essa pessoa será Deus muitas vezes. Mas às vezes Deus permite que isso seja vingado na terra. Quando o marido descobre, quando a esposa descobre, quando o pai descobre. Na realidade ele está dizendo o seguinte, que esses crimes passionais, na realidade já é um julgamento de Deus sobre a vida dessas pessoas, que vivem em adultério ou que vivem em impureza. Com certeza é isso. Versos 5 e verso 6, e aqui a gente encerra nessa noite. Nós vamos para uma segunda questão aqui muito importante na nossa vida, e na nossa vida de casado também. Olha o que ele diz. Como é difícil isso, irmãos. Sexo e dinheiro. Pense em 2 pecados complicados. Nós vamos falar em particular agora do dinheiro. Olha o que ele diz no verso 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Tanto o sexo ilícito, quanto o dinheiro ilícito, ou o amor a ele, que se transforma em mamon, com certeza são ameaças a uma vida de santidade. Há pessoas que se casam, se divorciam por dinheiro. Há pessoas que esmagam a família, esmagam os filhos, esmagam os cônjuges por dinheiro. Então isso são 2 áreas complicadíssimas na vida de todo cristão, e em particular também do casal. Eu não estou dizendo a você que é problema ter dinheiro. O problema é você ser possuído por ele. Porque a mesma nota que você pode fazer uma feira no atacadão de R$200, é a mesma nota que alguém compra crack. Então o problema não é o dinheiro. O problema não é carregar o dinheiro no bolso, por assim dizer. O problema é carregá-lo no coração. É entronizá-lo como um Deus. E esse é um grande problema. Eu tenho algo importante a lhe dizer aqui. Isso não significa que contentamento é o mesmo que acomodação. Absolutamente não. A Bíblia não é contra você querer uma vida melhor. Desde que você queira fazer isso para a glória de Deus, e pense em ajudar outras pessoas. Porém, irmãos, o grande remédio para a avareza chama-se contentamento. Eu dizia isso a uma pessoa muito amiga, muito querida minha. Sabe? Nós estamos buscando 3, 4 empregos, irmãos. Eu dizia a essa pessoa, você vai ver lá na frente que não valeu a pena. Eu hoje ouvia por acaso, né? Uma entrevista de um ex-jogador, famoso, não vou citar o nome não. E ele num podcast, ele dizia o seguinte, eu passei 20 anos como jogador de futebol.
Hoje eu vivo bem financeiramente, mas eu não conheço meus filhos. Porque eu vivia 6 meses num lugar, ia para outro lugar, para eles não perderem a escola. Eu passava 1 ano em outro lugar, eu não sei qual é o gosto da minha filha, eu não sei do que meus filhos gostam, eu não sei qual a ideia que eles têm de pai, e agora eu quero pelo menos ver se eu continuo, se eu consigo criar eles por um pouco mais de tempo, porque eu não sei nem o cheiro deles. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós sacrificamos no altar do urgente aquilo que é importante. Isso é terrível. Vou citar alguns textos aqui para você, falando sobre essa questão de contentamento. Jesus diz o seguinte em Lucas 12:15: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo também, escrevendo em 1 Timóteo 6,6, ele diz o seguinte: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui a você nessa noite? Algo importante. Contentamento é um aprendizado. Pode colocar na sua mente, contentamento é um aprendizado, e um aprendizado cristão. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:10: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que eu estou fazendo essa correlação entre sexo e avareza? Esse verso 4 e esse verso 5. Porque uma pessoa descontente com seu cônjuge vai querer o cônjuge do outro. Sabe por que existe adultério? Por falta de contentamento. O contentamento leva a pessoa ao adultério, porque ele imagina que ele pode ser feliz na família de outro, por isso que ele adultera. Da mesma maneira a avareza, um descontente com a sua propriedade, com certeza ele vai querer os bens dos outros, a vida dos outros. Não importa como ele tente chegar lá, ele vai buscar. Então, qual o ponto aqui? Eu acho que o maior desafio nosso como cristãos é estar satisfeitos em Deus. Ser gratos a Deus é o melhor remédio contra a avareza e contra a imoralidade. Quando nós buscarmos, talvez esse seja o nosso maior desafio. Deixa eu dizer algo aqui a você nessa manhã, aliás, nessa noite. Hoje de manhã eu amanheci sem ter o que falar com Deus. Abri o Salmo de número 1 e orei o Salmo 1. E a minha oração inicial no verso 1 foi o seguinte: Senhor, me ensina a ser contente com o que eu tenho, com a família que tu me desse, com os filhos que tu me presenteasse, com o que eu estou ganhando hoje, com o ministério que eu tenho, com o que o Senhor hoje. Me ensina a ser contente, Senhor, porque muitas vezes eu fico olhando para outras coisas que eu não deveria. Por exemplo, ministério de A, de B e de C. Né? Nós temos que aprender a ser contentes. E o contentamento nos livra dessas coisas. Você poderia me perguntar: pastor, por que eu devo estar contente? O verso 5 e 6 vai nos dizer por quê. Olhe para ele. Porque Deus diz lá no finalzinho do verso 5 o seguinte: é Deus que diz a você: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Sabe o que eu quero dizer a você aqui nessa noite? Deus sempre será o seu auxílio. Ele nunca vai te desamparar. Você tem motivo de estar satisfeito? Claro que sim. Então sejamos satisfeitos dele. E o verso 6: o Senhor é o meu auxílio, não temerei,
o que é que alguém pode me fazer? No máximo que o homem pode lhe fazer é lhe matar. Só isso. Eu gostaria de terminar com um testemunho de um homem chamado, de um pregador que a igreja possuiu, João Crisóstomo. Ele era conhecido como Boca de Ouro. Ele era um homem plenamente satisfeito em Deus. E quando ele foi levado ao imperador da época para que se calasse, olha o que ele diz. O imperador disse a ele: eu vou desterrar-te. Ou seja, eu vou tirar tudo que tu tens. Ele respondeu o seguinte: não podes fazê-lo, pois o mundo é a casa de meu pai. O imperador continuou dizendo o seguinte a ele: matar-te-ei, disse o imperador. O pregador respondeu: isso não está em tuas forças, pois minha vida está escondida em Cristo e em Deus. O imperador ficou muito irritado e ameaçou: privar-te-ei de tudo que possuis. Ele respondeu, João Crisóstomo: isso também é impossível, pois o meu tesouro está no céu e as minhas riquezas estão dentro de mim. Isso irritou ainda mais aquele imperador, que disse o seguinte: por fim, eu vou separar-te então de todos os teus companheiros e não te restará nenhum amigo. O Boca de Ouro responde da seguinte maneira: nem isso pode fazer-me, pois o meu amigo divino disse que jamais me deixaria. O nome dele é Jesus. Eu desafio-te, ó orgulhoso imperador, não podes me fazer mal algum, porque eu sou plenamente satisfeito em Deus. Eu termino essa breve meditação nessa noite com algo que eu tenho estudado ultimamente. Eu estou estudando o livro de Esther. Eu tenho meditado no livro de Esther. Interessante que Assuero era um homem que dominava mais de 120 províncias. Tinha poder sobre a Etiópia, tinha poder sobre outros países. E um dia ele encheu a cara, o maior exército do mundo ao lado dele, e ele dá uma ordem à esposa dele, Vasti: diga a ela que venha, que eu quero apresentá-la diante de todos que estão aqui. A ordem ali era para que Vasti viesse nua, apenas com uma coroa, porque depois de exibir todo o seu poderio bélico, todo o seu tesouro, tudo que ele possuía, ele queria apresentar uma mulher bela, para se vangloriar disso. E Vasti disse simplesmente o seguinte: eu não vou. E não foi. Você que é casado e casada aqui nessa noite, humanamente falando, você não tem nenhuma possibilidade de mudar o coração do seu cônjuge. Assuero não pôde fazer isso. Portanto, peça a Deus, pois o poder dele é infinitamente maior do que Assuero. Só ele pode fazer. E a minha expectativa é que Deus faça na sua vida. Amém?